Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né, com o nosso tema ansiedade. E é continuação, né? Tem mais 2 outros vídeos anteriores a esse, se você puder voltar e assistir lá para você acompanhar, né, direitinho todo o assunto, pegar tudo. E eu quero começar aqui a citar. Sim, deixa eu me apresentar. Meu nome é Raíssa, né? Eu tenho 31 anos, sou mãe de 4 filhos, né? Tô grávida do 4º, que é uma menina. E Deus me libertou da ansiedade. Passei anos com ansiedade, depressão, crise de pânico. Tomei remédio. Até que em um momento, né? Eu buscava cura, né? E eu perguntei uma vez à psicóloga, né? O remédio vai me curar? Que ela queria passar o remédio, né? Ela fez, não, depende de você. Então, minha busca, né, em Deus, pela minha cura, começou, aliás, eu já vinha orando, né, mas se intensificou aí, né, e foi quando Deus foi trabalhando comigo aos poucos, e foi me dando as armas certas para lutar, né, porque todos nós temos nossos gigantes, né, e a ansiedade, ele é um gigante, né, Deus, assim como Deus fez com Davi, deu as armas certas, deu a estratégia certa para ele lutar contra o gigante dele. Deus quer te dar a estratégia certa e as armas certas. Vou começar a citar aqui um versículo que fica em Marcos, capítulo 2, versículo 17, que fala: Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aqui tá bem claro, né? Que se você que tá me assistindo, você acha que você não precisa de ajuda, você acha que você não está doente, que você está bem, você tem esse orgulho, né? Você tá sofrendo, mas você não quer demonstrar que você precisa de ajuda, que você não reconhece que você precisa, que você necessita e que você é pecadora. Esse vídeo não é pra você. Mas esse vídeo é pra você que sabe, que reconhece que não é nada, que está doente, que precisa de ajuda, que precisa de um salvador, né? Que acha que não vai suportar, que acha que tá muito difícil, que o fardo tá pesado. Esse vídeo é pra você. É pra você que sabe que é falho e que precisa melhorar e que necessita que um salvador venha e lhe ajude, lhe levante, né? Porque nós mesmos não conseguimos, né? Nós somos autodestruidores, né? Nós somos pecadores. Então, Jesus aqui tá dizendo que ele veio, né? Ele não veio chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E o pecado, ele nos causa, né? Dor, nos causa a morte, nos causa a destruição, o sofrimento. Todo o sofrimento vem do pecado, dos nossos próprios pecados. E se você não reconhecer isso, você não vai melhorar, você não vai ser liberto. Você tem que reconhecer que você necessita se arrepender dos seus pecados e buscar em Jesus, né, a cura, né? Que somente ele cura, né? Então, ele é o médico que vem para te curar, né? E vou repetir de novo, os sãos não necessitam de médicos. Quem é bom, quem tá ok, tintim aí, não precisa de médico. Mas, sim, os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele vai trazer salvação, ele vai trazer cura e libertação para a tua vida. E, como eu já disse, né? O pecado é ele que nos faz ficar doente. Tanto doente mentalmente, fisicamente, mentalmente, tudo isso provém do pecado, né? Espiritualmente. Então, Jesus, ele veio para aliviar o nosso sofrimento, né? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é através de Jesus, né? Somente ele tem essa cura para te dar, né? Não adianta eu falar aqui um caminho, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se você não tiver Jesus, você não vai sustentar, né? Como um remédio, né? Naquele momento ele vai te dar um alívio, mas depois vai voltar. Mas a liberdade e a cura mesmo, só Jesus
pode te dar a verdadeira cura espiritual, né, na tua alma. Então, essa cura, né, principalmente vocês, né, que sofrem com ansiedade, né, que a mente é como um labirinto, né, vem pela renovação da sua mente, né. Então, vamos meditar aqui no capítulo 12 de Romanos, que fala da renovação da mente, né. A gente já falou aqui dos traumas, né, de coisas passadas, que ainda estão na tua mente, que ainda estão dentro de você, fortalezas que o inimigo criou, crenças erradas. Ai, meu Deus, perdi a página. E que a gente vê que há uma necessidade de ter a mente renovada, né? Então, isso é um renovo. Você está precisando ser renovados, que Jesus limpe a sua mente. E essa limpeza só vem dele. Ai, meu Deus. Gente, eu tô perdendo a página aqui. Mas vamos lá. Então, tudo aquilo que foi falado nos outros vídeos, né? Os traumas que você sofreu. Os traumas que você sofreu. Que está no teu subconsciente, que precisa ser tratados, né? Os pecados, né? Que você comete, mesmo sem perceber, né? Perceber que eu digo assim, é como se fosse uma maldição hereditária, né? Digamos. Sua família cresceu daquele jeito, né? Você cresceu na sua família, né, com um determinado comportamento, digamos, seja alcoolismo, não sei. E pra você também vai seguir assim, não. Isso aí precisa ser quebrado, né? Só Jesus pode quebrar. Então, isso é um exemplo, né? Então, tem que haver essa renovação, né? Para você não viver conforme o padrão desse mundo, mas deixar que Deus renove a sua mente, né? Você não pode viver conforme o padrão que você já vem vivendo, mas você tem que permitir que o Senhor renove a tua mente através da palavra de Deus, né? E isso é possível o quê? Oração, jejum, leitura da palavra, tempo com Deus. Não é também só o domingo na igreja, é viver isso, né? Viver. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 21, né? Do 1 ao 21, vamos ler todinho, porque ele é bem grande e completo, né? Eu gosto de ler assim, o contexto todo também. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito elevado do que deve ser, do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem toda a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, gente, Então aqui, deixa eu só dar uma olhada, que eu botei muita coisa. Então, eu vou citar só esses 3 do primeiro versículo, porque é o que mais a gente tá falando, é focado na renovação da mente. Porque o resto é ensinando como se devemos viver, né? Em amor, sendo sinceros de amor, dedicando um aos outros, né? Porque o mundo, ele nos ensina a sermos egoístas, né? Mas viver o evangelho não é isso. Então, vou ler novamente aqui. Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, é você buscar a Deus com intenção, querer mudar, né? Praticar o que Deus, a palavra de Deus, né? Que é tudo, continuando lá embaixo aqui também, como você deve viver como cristão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, aqui tá dizendo pra gente não se mudar ao padrão desse mundo, né? Porque o padrão que Deus, né, coloca na gente, quer que sigamos, né, como servos, como filhos de Deus. Assim como Jesus viveu, né? Nós temos que imitar Jesus. Então, o mundo é totalmente ao contrário. E Deus está te chamando para isso. Para você ter a sua mente renovada e você viver diferente deste mundo. Então, não se amoldar ao padrão do mundo. Deixar ser transformado pela renovação da tua mente. Deus quer renovar a tua mente. Ele está te chamando para que você tenha a mente renovada. Deixar que Ele renove através da palavra dEle. E isso é um processo, né? Um processo. Se você tá tendo muitas... Como é que se diz? Porque na crise de ansiedade, né? A gente tem muitos pensamentos ruins, né? São vários gatilhos mentais. E isso precisa sair. Isso precisa ser renovado, né? Precisa sair o velho e entrar o novo. Precisa sair a mentira e entrar a verdade, né? Então, isso é a renovação da mente, né? Para que você possa experimentar aí comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o novo só vai entrar quando o velho sair. E isso começa dentro de você, né? Através da renovação da tua mente. Outra coisa, gente, eu vi agora aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, né? O coração. O quanto nosso coração é enganoso, nossa mente. Porque, como a gente falou nos outros vídeos, né? Nós estamos com a mente cheia da mentira do inimigo. Antes de ter a renovação da mente, né? Antes de ser renovado mentalmente. Nós temos coisas que precisam ser mudadas na nossa mente para poder ser mudado externamente. Né? Você está começando o processo, não sei em qual, Deus sabe, né? Qual é o seu nível. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, não acreditar no que vem na nossa mente, no que vem no nosso coração. Sentimento, a gente não pode viver conforme o nosso sentimento, conforme o que a gente pensa ou o que a gente acha. Porque nós estamos vendo pela lente dos nossos traumas, a lente do que a gente aprendeu, das crenças erradas. Então, por isso que a gente tem que ter essa renovação, por isso que a gente tem que olhar através da lente de Deus, que é pela palavra de Deus, né? Conhecendo a verdade. Jeremias capítulo 17, versículo 9 fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, a gente não pode confiar nos nossos sentimentos e no que a gente pensa. Às vezes, a gente termina machucando alguém, termina tendo machucando as pessoas, né? Termina tendo como é que se fala? Uma visão errada de uma determinada situação, né? Sem consultar a Deus, sem saber que Deus está no controle de tudo. Igual eu lembrei de Elias, quando Elias ele foi para a caverna, né? Que ele fala para Deus, ele pede para Deus para tirar a vida dele, porque não tinha sobrado nenhum profeta, não tinha sobrado nenhum, né? Do povo de Deus, né? Na visão dele, olha só, a visão dele estava limitada, porque nós somos limitados, né? Então, ele estava pedindo porque ele achava que ele tinha ficado só, mas ele ouviu a voz de Deus, ele parou e ouviu. E Deus falou, não, Deus falou que tinha preservado a vida de, se não me engano, de 10 mil pessoas, né? 10 mil fiéis ainda naquele tempo. Então, se Elias tivesse ido pela visão dele, pelo que ele acreditava, ele mesmo poderia ter tirado a vida dele, mas ele parou, ele ouviu a voz de Deus e Deus, né, clareou, né, tirou a venda dos olhos dele, né? Então, nós não podemos acreditar no que vem na nossa cabeça, né? Pode ser, o diabo ele solta setas, dados inflamados, mentiras na nossa mente, no nosso coração, né? E isso mexe nos nossos sentimentos e a gente acaba agindo conforme os nossos sentimentos, como uma criança, né? Uma criança, ela age conforme o que ela sente, né? Ela chora quando ela quer algo, ela chora, né? Quando algo não vai conforme ela quer, ela chora. E nós não, depois que amadurecemos, a gente já entende que nem tudo é do nosso jeito, que tudo tem um tempo certo pra gente ter esse amadurecimento. E quando a gente é adulto, né, que a gente começa a agir conforme o que a gente sente, não começa não, que a gente age conforme o que a gente sente,
A gente deixa a ira tomar conta, a gente machuca as pessoas, né? Enfim, N coisas, né? A tristeza extrema também que nos leva à depressão, né? Sendo que Deus não quer que você olhe pro o ruim, o mal que aconteceu, o que aconteceu de mal, porque Deus tem um propósito naquilo também, né? A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê esperança. Deus bota no nosso coração esperança, porque a gente vê que não é o fim, né? E que Deus tem um caminho novo para nós, né? Então, não acredite no que vem na tua mente. É muito importante isso, gente. E nem no teu coração, porque senão você vai ter a sua vida destruída. Porque, ó, olha só, diz que o coração é enganoso e essa doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, nós precisamos dessa renovação da nossa mente, pra gente não venha fazer besteira, né? Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 6 fala: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha só, quando a gente tá com ansiedade, gente, eu vou falar muito de ansiedade porque foi de onde Deus me tirou, né? Então, quando a gente tá com ansiedade, a gente tá deixando os nossos pensamentos, nossa mente carnal reinar, né? Nossa parte da carne. Nós estamos deixando de confiar em Deus, né? E estamos botando o nosso olho nas circunstâncias, no que pode acontecer, no que pode vir, ou no que, enfim. E aqui fala que a mentalidade da carne, essa mente ansiosa, nos leva para a morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Por isso que precisamos alimentar o nosso espírito. Alimentar com a palavra de Deus. Viver conforme o espírito. Viver, né? Por isso que você tem que comer a Bíblia, né? Botar a palavra de Deus na tua mente, para você não viver conforme os pensamentos de mentira, né? Mas viver conforme os pensamentos de Deus, né? Que nos dá vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando a gente tá deixando a ansiedade tomar conta, né? A gente não tá lutando porque é uma luta, gente. Eu sei que não é fácil, mas com o tempo você vai fortalecendo seu espírito, você vai ficar forte. Então, com o tempo, você vai conseguir lutar. E isso vai te trazer vida e paz. Eu sei que agora, não sei qual é o momento que você está, eu sei que tá difícil, mas não desista, lute contra as mentiras do diabo e declare a verdade de Deus. Se ele tá dizendo que você não pode, saiba que em Cristo você pode todas as coisas. Se ele tá dizendo que você vai morrer, que você não tem valor algum, sabe que Jesus morreu no teu lugar para salvar a tua vida, né? E que os planos de Deus ao teu respeito, né, são planos de paz e não de mal. Então Deus tem um propósito, tem um plano para a tua vida. Então não lute contra as mentiras do diabo. Filipenses capítulo 4, 8. Olha só o que fala. Gente, anota, uma dica, anota todos esses versículos que eu tô dizendo e todos os dias leia até você decorar e teu coração entrar, até ser uma verdade dentro de ti. E que a mentira perca as forças dentro de você. Filipenses capítulo 4, versículo 8 fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, a verdade, olha só, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, Deus, ele tá nos ensinando aqui na palavra dele, né? A carta de Filipenses foi escrita por Paulo, a como a gente pensar correto. Então, é uma luta na tua mente. Eu sei que é uma guerra na tua mente. Mas quando vier a mentira do diabo, os pensamentos maus, você pode falar em voz alta. É mentira sua, diabo. A palavra de Deus diz isso aqui, ó. Diz isso aqui. É isso que Deus diz. Que eu sou filha de Deus em Jesus Cristo. Então, tudo que é verdadeiro, procure a verdade na palavra de Deus. E fala em voz alta que o inimigo, ele vai, ó. Vai ter um momento que ele vai, ó. E você vai ser fortalecido espiritualmente. Então, gente, o vídeo já tá 20 minutos. E o próximo vai ter outro vídeo, claro, vários outros vídeos, né, pra isso. Porque, como eu disse, é um processo, né, não é uma coisa de uma hora pra outra, porque você precisa buscar todos os dias, gente. Isso aqui vai acabar, né, os vídeos, mas você e Deus, você precisa buscar conhecimento, precisa buscar, né, as armas que Deus precisa, que Deus quer te entregar, entendeu? E é buscando
Ah, Deus, não desista. Eu sei que não é fácil, mas depois você vai ver como você vai ficar forte. Hoje eu me sinto fortalecida, às vezes vem, às vezes quer dar uma crise, mas eu já sei o que fazer, né? Eu já sei usar as armas que o Senhor me deu, né? Que Deus deixou as armas e as estratégias certas na palavra dele. E ele vai falar com você, ele fala com cada um de nós. E ele tem um plano, um projeto pra tua vida. E não desista, né? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.